Vai se sentando, tomando a sua Bíblia. Pega a palavra de Deus que você trouxe, é a sua arma. Você que está em casa também nos assistindo. Não assista, não é um espetáculo. É uma experiência de oração, é um seminário. Então faça experiência com Deus. Pega a sua Bíblia. Abra no livro do Gênesis, no capítulo 37. Isso é um seminário, a cura pela palavra. Esse o objetivo desse seminário. Nos colocar diante da palavra de Deus, deixar que ela seja cura. É uma palavra que fere e é uma palavra que cura. A palavra de Deus é essa palavra que nos cura, trazendo saúde para a nossa alma. Quem crê aqui que a palavra de Deus pode trazer saúde para a sua alma? Amém. E quem crê que essa palavra pode trazer saúde para o seu corpo? Eu creio nessa palavra poderosa, porque a palavra de Deus não é um conceito, a palavra de Deus é uma pessoa. Essa palavra, gerada desde toda a eternidade, ela tem um nome acima de todo nome, Jesus Cristo, não é isso? Pois no capítulo 37 do livro do Gênesis, o capítulo do livro do Gênesis nos narra a história de José do Egito, né? Bom, todos nós, eu acredito que já conhecemos essa história, sim ou não? Todos nós já ouvimos muitas vezes, talvez, e já lemos essa palavra, mas hoje queríamos parar um pouquinho diante dessa palavra, mesmo que já tenhamos lido muitas vezes. E a gente precisa trabalhar isso diante da palavra de Deus. Deus não tem um estoque, um depósito guardado, sabe? Onde aquelas coisas velhas a gente já conhece, não, né? Sempre quando nós colocamos a nossa vida diante da palavra de Deus, sempre tem um novo. É assim que acontece, por exemplo, na experiência, seja da nossa relação com a palavra em casa, na oração pessoal, mas também na missa, né? Na liturgia da igreja. Às vezes você vai na missa e já ouviu aquele evangelho 300 vezes, né? Mas Deus sempre te toca de forma diferente. Por quê? Porque a palavra de Deus é sempre nova. Repito, a palavra de Deus é uma pessoa, é Cristo. E aquilo que ele disse lá no livro do Apocalipse se realiza cada vez que nós nos encontramos com a palavra. Eis que eu faço novas todas as coisas, sempre. É o novo de Deus para nós. Ora, o texto está dizendo aí no capítulo 37, a experiência de José e também a experiência de José com seus irmãos. Bom, filho de Jacó, nós sabemos, de Israel, uma figura importante aí em todo o livro, todo o Antigo Testamento, né? Mas a palavra diz que ele era o filho favorito lá de Jacó e de Raquel, e que os irmãos tinham ciúme dele. Olha lá, no versículo 2 e 3, você que está com a palavra, capítulo 37, versículo 2 e 3, diz lá que Israel, ele ainda era rapaz, né? Ajudava os filhos de Bala e de Zelfa, mulheres de seu pai. José levava comentários negativos a respeito deles ao pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os outros, porque era filho da sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica vistosa. Guarda essa informação. José tinha uma túnica vistosa, né? Uma bela túnica que chamava a atenção de todos, né? Quantas coisas vistosas você tem também, né? Que chama a atenção das pessoas, né? Que desperta ciúme, que desperta inveja, que desperta um olhar doente sobre a sua vida. Pois olha o que diz a palavra aí, né? Israel amava então mais a José, por isso mandou fazer para ele uma túnica vistosa. Os irmãos, quem eram? Os irmãos. A palavra está dizendo os estranhos. Quem eram eles? Irmãos. Os irmãos, vendo que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e já não eram capazes de lhe falar em paz. Meus irmãos, é desconcertante, não é? Olhar para a palavra de Deus nos apresentando uma família, nos mostrando isso, né? Esse sentimento que, diríamos, é um sentimento do inferno, né? Um sentimento com veneno, né? Dizia o Padre Léo, do encardido, né? Ou seja, o que nós não esperávamos da própria casa, mas nessa natureza que Deus nos deu, ferida pelo pecado, nós somos capazes disso também. Nós também somos capazes de sentir ciúmes,
nós também somos capazes de sentir inveja, nós também somos capazes disso e até pior. Santo Agostinho dizia, né, se a graça de Deus não nos sustenta, não me sustenta, eu seria capaz disso e até pior. Ora, o texto vai falando aí dos dons que Deus continua, o capítulo 37, não vou ler o texto todo, mas continua mostrando os dons que Deus deu a José. E qual eram os dons? Os dons de sonhar e os dons de interpretar os sonhos. Quais eram os sonhos? Quais eram os dons de José? De sonhar e de interpretar os sonhos. Ora, bom, uma série de acontecimentos na vida dele, e aí vamos pular essa parte toda, porque não dá tempo da gente ler o texto todo, e você também já conhece. Mas quero chamar sua atenção para esse ciúme dos sonhos, ciúme da sabedoria, ciúmes dos dons, ciúmes dos talentos, né? Há um grande filósofo no século XX que ele fazia uma distinção interessante. Ele dizia 3 coisas que o ser humano tem. Ele dizia ambição, ciúmes e inveja. Repita comigo: ambição, ciúmes e inveja. E ele dizia, ambição é querer o que não se tem. É bom, Deus colocou isso na gente, né? Desde que tenha uma certa medida, é bom. Ambicionar coisas novas é maravilhoso. Ok, é querer o que não se tem. Ele dizia, ciúmes é querer o que o outro tem. Aquele olhar que começa a ficar meio torto daquilo que o outro tem, e eu quero tomar posse de alguma maneira daquilo, né? Eu quero ter aquilo. E não é uma coisa muito boa, já começa a adoecer a alma. A gente lê lá em Gálatas os frutos da carne e do espírito, e ciúmes é um dos frutos da carne, né? A carne começa a dominar. Mas o pior deles é a inveja, porque a ambição é querer o que não se tem. Ciúme é querer o que o outro tem. Mas a inveja é querer que o outro não tenha. É sentir tristeza pelo dom do outro. Na casa de José era essa a realidade. A inveja que movia o coração daqueles irmãos era essa. De não querer que José tivesse aqueles dons. Sabe? Aquela tristeza com o dom do outro, com o talento do outro. Como assim, padre? Aquele comentário crítico, aquela palavrinha a mais, sempre uma coisa para comentar do dom que o outro recebeu, né? Daquilo que o outro conquistou, o outro alcançou. Não, eu não estou criticando, estou só comentando, né? Sabe, é a experiência da inveja que vai aí permeando o coração humano e vai trazendo esse veneno do inferno, né? A tristeza pelo dom do outro, a tristeza por aquilo que o outro tem, né? Às vezes eu não comento, eu disfarço, né? Eu, quem sabe, faço ali uma cara bonita, mas aquele azedume dentro da alma, movido por essa experiência, a experiência da inveja. Ora, ali, os irmãos, então, têm isso de José, da sabedoria, dos dons, e também da bela túnica, né? Da túnica que o pai tinha dado para ele, né? Ora, o decorrer da história de José, nós já sabemos, ele vai ser vendido pelos irmãos, o ódio, o desejo de destruir o outro, de que o outro não seja, de que o outro não tenha, é capaz de matar o outro. Matar fisicamente, matar espiritualmente, matar afetivamente, né? Olha, eu não quero mais lidar com você, eu quero que você seja muito feliz, mas bem longe, eu vou dar um gelo no outro, porque eu não quero mais nem ter relacionamento nenhum com essa pessoa. Há muitas maneiras de matar, muitas maneiras de pecar contra o 5º mandamento, nós sabemos isso, né? Bom, os irmãos o odiavam, diz aí a palavra de Deus, e eles vão cumprir isso, o povo de José vai ser vendido. O que chama a atenção na palavra é que José, Deus tinha dado muitos dons para ele, mas Deus não privou José das provações. Pode acontecer de termos essa ilusão, né? Bom, eu sou uma pessoa ungida, eu tenho dons, eu tenho talentos, e achar, bom, eu sirvo a Deus, eu vou no grupo de oração, grupo de partilha, eu sou da pastoral, né? Eu sou fiel, eu sou dizimista, e começa a colocar uma série de questões, e achar que a experiência da fé vai me blindar dos problemas, me blindar das situações difíceis. Fala para você mesmo, ei,
A fé não me isenta de dias difíceis. A fé, irmãos, não isentou José de provações, não isentou José de problemas, não isentou José do ciúme e da inveja dos irmãos, não isentou José de tudo que ele ia passar pelo caminho. Os dons de Deus continuavam nele. O dom de sonhar e o dom de interpretar sonhos continuavam ali. A palavra diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Ora, o que acontece na situação toda? Os irmãos vão vendê-lo, pensaram até em assassiná-lo, mas o mataram de outra forma, sumindo com ele, né? Bom, até mesmo quando eles vão se reencontrar com José, no capítulo 42 a gente vai ver isso, quando eles vão narrar a história da família, eles vão dizer, então tem um outro, né? Mas esse não temos mais, né? Tinha um outro, esse aí já se perdeu, já foi embora, já não existe mais. Essa é a palavra que o texto já não existe mais. Eles já tinham matado o irmão do coração. Bom, o capítulo 38 não fala propriamente da história dele, pulamos para o 39, ele, José, já vendido, né, foi levado para o Egito, e um egípcio aí, o eunuco do faraó, chefe da guarda do palácio, né, Potifar, vai comprar José daquela caravana de ismaelitas que o tinham levado para lá. O que é lindo no capítulo 39 é a fidelidade de Deus. Deus não nos abandona nunca. Mesmo que venham dias difíceis, mesmo que os teus irmãos te vendam, mesmo que os teus irmãos tenham te matado no coração deles, Deus não se esqueceu de você. No capítulo 39, ele diz assim, essa palavra é uma palavra de cura, irmãos. Diz aí no versículo 2, né, José então é comprado, nós podemos imaginar os traumas de uma situação dessa, né, da tristeza, daquilo que deve ter ferido o coração de José, mas a palavra diz assim, o Senhor mostrou estar com José, e ele se tornou um homem bem-sucedido. Como é que está aí no versículo 2 da sua tradução? Olha bem, e tudo o que ele fazia prosperava, como é que é? E tudo lhe fazia prosperar. Olha bem, a minha tradução está dizendo, ele se tornou um homem bem-sucedido. Ele permanecia na casa lá do seu amo egípcio. Seu amo notou que o Senhor estava com ele e que empreendia, o Senhor o fazia prosperar em sua mão. Repare, irmãos, a situação é caótica, vendido, escravo, dominado num outro país, longe da sua família. Ele podia ter todos os motivos do mundo para dizer, a minha vida está um caos, está tudo ruim. Eu estou longe dos meus costumes, eu estou longe da minha família, daqueles de sangue, longe do meu pai, longe de tudo que para mim era conforto e segurança. José não vive isso. José diz a palavra, tudo quanto empreendia, o Senhor o fazia prosperar em sua mão. José encontrou graça a seus olhos, tornou-se seu administrador, e aí ele vai então ganhando o espaço que ele precisa lá na casa do faraó. Ainda é o primeiro passo, é verdade. Ele ainda é simplesmente ali, ele foi comprado pelo chefe da guarda do palácio, e ele está a serviço desse chefe. Ele vai subir daqui a pouco, em outros degraus, nós já sabemos. Mas eu quero chamar a sua atenção mais uma vez para isso. Tudo quanto empreendia, o Senhor o fazia prosperar em sua mão. Né? Diz ainda no versículo 5, desde que o egípcio pusera à frente da sua casa e de tudo que era seu, o Senhor abençoou sua casa em atenção a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que era seu, em casa e no campo. Reparem, irmãos, a presença de Deus em nós não é uma gaveta que a gente tem, abre, fecha e usa, e agora no momento religioso a gente vive e depois fecha a gaveta e a vida continua. A experiência com Deus precisa tocar toda a nossa vida. Toda a nossa vida.
nossas decisões, nossos costumes, nossas escolhas, né? Nossas formas de entretenimento, de lazer, da forma como a gente trabalha. Não existe essa história de viver uma experiência com Deus aqui, puxa, eu estou na presença de Deus, mas agora estou no mundo, né? Não, essa experiência vai comigo. E tudo que eu tocar precisa ser bênção, porque a bênção veio sobre mim. O Cristo que você comunga precisa chegar naqueles lugares em que você menos esperava, no grupo em que você menos esperava. Talvez você possa dizer, padre, é que você não conhece a minha família. Lá em casa ninguém é de igreja, mas você é. Padre, mas lá no meu trabalho ninguém está na bênção, mas você está debaixo da bênção de Deus. E você pode abençoar aquele lugar, e Deus vai abençoar aquele lugar através da sua vida. Foi isso que Deus fez lá na casa do faraó, através de José. A palavra é muito clara quando diz isso para nós. O Senhor abençoou sua casa. A casa de quem? De Potifar, chefe da guarda lá do faraó. Abençoou sua casa, tudo que era por causa de José, em atenção a José. Aí dentro do seu coração, querido, diga isso mesmo para Deus, Senhor. Abençoa o lugar que eu estiver, a minha casa, os meus, abençoa, Senhor. Né? E que eu seja um José lá nos ambientes onde eu estiver. Que a graça chegue nesses ambientes pela nossa vida. Que nós sejamos esses instrumentos. Às vezes instrumentos, né? Canos, enferrujados, sim, mas a graça sempre limpa. A água de Deus é sempre limpa. Nós não precisamos ficar colocando desculpas, mas padre, a minha história, mas padre, os meus pecados, mas padre, eu isso, mas padre, eu aquilo. Deus não precisa das tuas desculpas. Deus quer o seu coração. Deus quer a sua alma. E aí, na casa de José, na casa lá do faraó, começa a chegar a bênção. Por quê? Porque o faraó se abriu? Porque Potifar se abriu? Não, porque José estava lá. Escreve isso dentro da sua alma como propósito. Puxa vida, na minha casa, na minha cidade, onde eu moro, e tanto pecado, e tanta situação difícil, e tantas lutas, sim, mas eu estou aqui, Senhor. Eu quero ser fiel a Ti. Eu quero cumprir Teus propósitos. Usa de mim, Senhor, como o Senhor quiser. E Deus vai fazer a obra dele. A palavra, repito, era clara, por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que era seu, na sua casa e no seu campo. Né? Ora, começam e continuavam as maldições, né? Começa agora a tentação da mulher de Potifar. A mulher usada pelo demônio vai tentar de todas as formas seduzi-lo. A gente conhece a história, né? E a resposta de José, ela não depende das circunstâncias. A resposta de José depende da sua aliança com Deus. José não fica esperando uma circunstância favorável para ele ser fiel, não. Ele permanece fiel à aliança que ele fez com Deus. Pois a palavra é linda e José exclama isso quando aquela mulher começa a tentá-lo de toda forma, né? Querendo tocar nele, querendo seduzi-lo para usar dele sexualmente, porque José, diz a palavra, tinha belo porte, tinha boa aparência. A mulher colocou os olhos pecaminosos sobre ele. José, como poderia eu fazer tamanha maldade e pecar contra Deus? E embora ela insistisse diariamente com José, ele não concordava em deitar-se com ela. Meus irmãos, talvez essa também seja uma tentação nossa, de esperar dias difíceis, de esperar que não venham tentações, para aí sim, agora eu vou ser fiel, está tudo calmo. Não, Deus nos chama a sermos fiéis em dias agitados, em tempos agitados, em mares agitados, experiências das mais diversas que poderíamos aqui pensar na vida de cada um de nós. Não espere o mundo ser cristão para você manifestar sua fé, não. O mundo precisa conhecer a fé a partir da sua aliança com Deus. Pois foi assim que José testemunhou lá na casa do faraó. E aí a gente já sabe a consequência, né? É interessante o texto, porque o texto diz que, embora ela insistisse diariamente com José,
diariamente. O pecado nos ronda diariamente, né? O pecado, os padres do deserto, quando falavam das vigílias dos monges, né? Falavam, olha, vocês vigiam, mas o diabo nem dorme, né? Você está aí se gabando, né? Que você fez jejum, o diabo nem come, né? É assim que acontece. Ele rondava diariamente, aquela mulher tentando a José. Nós sabemos, irmãos, a tentação do dinheiro, do poder, do sexo, a tentação de tantas outras situações de que podem tomar uma janela na nossa alma e nos roubar de Deus. Satanás não está preocupado com o elenco de pecados, ele está preocupado com a tua aliança com Deus. É isso que ele quer destruir. Como um sacerdote, eu vejo as pessoas que vêm às vezes para a confissão e ficam ali, padre, eu esqueci de uma coisa ou de outra, e disso e daquilo, e fica ali multiplicando como numa calculadora, né? Quantas vezes isso, quantas vezes aquilo. Satanás não está preocupado com isso, não. Ele está preocupado que você parou de rezar. Você não tem mais o terço, não tem mais a palavra diária. A tua comunhão agora é uma luta. A tua missa agora às vezes é apressada e cheia de outras coisas na cabeça. É isso que ele está feliz. A lista de pecados é só isca para ele fisgar-nos e roubar-nos a fé. Pois chama a sua atenção para esse versículo que diz que ela tentava-o diariamente, né? Rondava o pecado rondando diariamente. Bom, a consequência disso nós já sabemos, né? Ela fica com aquele manto em suas mãos, né? Ele fugiu, deixou o manto cair, ela pega aquele manto como uma prova contra ele, dizendo, olha, aquele homem que ficou aqui, aquele escravo, né, hebreu, ele se deitou comigo, e aí conta lá para o Potifar, a gente já sabe a história toda, né? É um drama tremendo de calúnia. Se não bastasse a tentação da carne ali, agora a tentação da calúnia, da mentira, a tentação rondando a todo instante a vida de José. Ora, meus irmãos, José vai para o cárcere, é o capítulo 40 do texto, né? Capítulo 40, ele vai preso, colocado naquele cárcere, e sabe lá Deus como. Ele ficou ali. As prisões da antiguidade, né, em tantas dessas culturas, elas eram feitas em cavernas, né? Por exemplo, Paulo, quando ele é colocado na prisão, né, que ele e Silas oram e aquelas portas se abrem. Lembra daquela fala, daquele texto lá do livro dos Atos dos Apóstolos, né? Cavernas como aquela lá em Filipos, que Paulo ficou preso, né? A experiência de realmente cavernas escuras, muitas delas com corrente nos pés ou numa das mãos, e ele preso ali naquele lugar, né? A experiência de José, nós não sabemos bem, o texto não relata onde ele ficou preso, mas fato é que ele fica num cárcere, ele fica ali, né, numa prisão dessa, e ele vai experimentar aquilo que nós chamaríamos de fundo do poço. Fiel a Deus, cheio de dons, de sonhos, né? Interpretando sonhos, né? Rejeitando lá aquela oferta fácil, que era aquela mulher lá do eunuco, né? Na casa do faraó. Ou seja, todas as possibilidades de pecado que rondavam a sua vida, ele continuava fiel, mas ele experimenta o fundo do poço. Mais uma vez, eu vou dizer para você, a tua fé não te isenta de dias difíceis. Se você pensa em seguir a Cristo e ter dias fáceis, você está no lugar errado. O mundo antigo conheceu muitas filosofias que propunham isso. Os estoicos, por exemplo, a filosofia estoica que está em voga hoje, está muito na moda, tem pessoas muito falando de estoicismo hoje, aquela ideia da ataraxia, da imperturbabilidade, né? A experiência da salvação, encontrar esse estágio para a nossa alma, né? No cristianismo não vai ter isso, né? Não vai ter isso. Os meninos lá de Curitiba, do Colo de Deus, fizeram até uma música, né? O príncipe da paz roubou minha paz, como é que é? O príncipe da paz, tem uma letra que eles falam isso, né? O príncipe da paz roubou minha paz. É assim, Jesus entra na nossa vida e a gente não tem mais paz, né? No sentido próprio da palavra, que não terão dias tranquilos. Como ele também não teve dias tranquilos nesse mundo. Porque a nossa vida não é para esse mundo.
O meu reino não é desse mundo. Tira da sua cabeça que vai ter felicidade plena aqui. Isso é materialismo religioso. Tira essa ideia louca que foi colocada muitas vezes dentro da nossa ideia. Que vai ter um paraíso nesse mundo. Não vai. Porque Jesus falou, meu reino não é desse mundo. E ele disse ainda, no mundo tereis aflições, não é isso? Mas tende coragem, porque tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa experiência de José naquele cárcere. A experiência minha, a experiência de você, sua, de perdas, a experiência de fracassos, a experiência de quedas, a experiência de um espinho na carne, que quem sabe você está lutando uma vida inteira com na carne. Deus não se esqueceu de você. Lembra disso na tua oração. Quando o tentador começar a colocar para você, ou tentar criar minhoca na sua cabeça, e você diz, Deus não se esquece dos seus. Deus não se esquece dos seus. Eu sou de Deus. Deus não se esqueceu lá de José naquele cárcere. Deus não se esquece de você. Por mais que você esteja hoje pensando, Padre, você não sabe o que eu estou vivendo. Padre, você não sabe o que eu passo. Eu não sei, mas o Deus Todo-Poderoso, que deu seu Filho para nos salvar, Ele sabe, e isso basta. A sua vizinha talvez não saiba, aquela melhor amiga também não, mas Deus sabe. Tem os dias em que você chora sozinho ou sozinha, com o teu quarto fechado, tua experiência de luta, tua fidelidade, às vezes provada ali, no sangue, como no Eclesiástico, no cadinho da humilhação, na tua paciência, na tua cruz abraçada, que ontem nós exaltávamos na liturgia, né? Deus está vendo. Não esquece disso, Deus está vendo. Das humilhações, Deus está vendo. Pois é linda a palavra, né? Quando vai mostrando a fidelidade de José também no cárcere. Calúnia, perseguição, prisão, né? Diariamente o pecado rondando. E aí, todo esse capítulo 39 lembrava para nós isso: o Senhor estava com José. Tudo que ele fazia, empreendia, prosperava. Ora, passamos ao capítulo 41, né? José vai continuar usando seus dons. Ele está no cárcere, não é isso? Ele está sentado no ar-condicionado, na cadeira acolchoada? É isso? Parou no Starbucks para tomar um café? É isso? Não. Ele está no cárcere. Ele está lá, né? Parou no drive-thru do McDonald's, vamos comer um sanduíche, estou com fome. Ele está no cárcere. E ele continua fiel a Deus lá, usando os dons que Deus deu. Ele podia se rebelar e falar, olha Deus, agora chega, eu não quero mais saber desse negócio de interpretações, isso já me deu problema demais, né? Ele podia, tinha todos os motivos para dizer isso. Olhar para a sua vida, olhar para a história dos irmãos, do ciúme, da inveja. Aquela viagem com os madianitas não deve ter sido fácil, né? Mas está lá. E ele continua usando os dons que Deus tinha dado para ele. Quando você não souber o que fazer, querido, preste atenção aqui, ei. Quando você não souber o que fazer, faça o seu dever. Quando você não souber o que fazer, continue fazendo o teu dever. Onde Deus quer que eu esteja? No meu dever. Ah, mas eu gostaria de estar lá agora. Não, no teu dever. Qual é o teu dever daquela hora? Onde Deus quer que eu esteja. Essa é uma tentação grande da gente fugir das nossas obrigações, né? Está na igreja, às vezes está pensando lá na casa, pensando não sei o quê. Ou está lá no trabalho, ou está em alguma tarefa doméstica, está pensando aqui. Está fugindo tantas vezes. Traz teu coração e tua ação para o mesmo lugar. E quando você não souber o que fazer, faça o teu dever. Ah, padre, você não sabe o que aconteceu lá em casa, meu filho, a minha filha. Né? Qual é o seu lugar? Qual é o seu dever? De pai, de mãe. Está certo o que ele fez, ela fez? Não. Mas qual é o teu dever? De pai, de mãe. Então, cumpre o teu dever. Eu vejo pais e mães, às vezes, em nome de uma amizade fictícia com os filhos, ficam aceitando tudo, né? E acham tudo, e aplaudem tudo. Ou, às vezes, fingem que não estão vendo, fazem vistas grossas. O teu dever, qual é? Ah, mas ele não vai me ouvir, vai ficar chateado. Qual é o teu dever? É ser amiguinho, amiguinha? Ou é ser pai, ser mãe? Avô, avó, irmão, amigo, né? Ah, mas ela vai perder a minha amizade. Se eu falar isso para ela, ninguém vai acabar nossa amizade. É porque sinal que não tinha amizade nenhuma, entendeu? Era só uma casca. Qual é o teu dever? Quando você não souber o que fazer, faça o seu
dever. Esse é o lugar onde Deus quer nos encontrar. Quando nós olhamos a Sagrada Escritura, é lindo perceber nos evangelhos, Jesus sempre, quando vai chamando os discípulos, ele chama os discípulos, sabe aonde? Eles estavam rezando no templo, na sinagoga, onde eles estavam no dever deles, tendo. Não é isso? Pedro, Tiago, João, estavam lá com as redes, né? Mateus, não é isso? Cada um deles cumprindo o seu dever. Deus vai nos encontrar no cotidiano. No cotidiano. Ah, padre, eu tenho que rezar o rosário com o padre não sei quem, com o frei fulano não sei o que e tal. Mas e a louça, já lavou? Arrumou a cama? Como é que tá, né? Tá tudo certo lá? Cuidou da tua obrigação diária? Ah, mas eu não estou dando conta. Assim, cumpra o teu dever primeiro. Deus vai te encontrar lá. As outras coisas são maravilhosas, claro que são. Mas cumpra primeiro aquilo que Deus está te pedindo. E aí, José, no cárcere, ele vai vivendo aquilo que Deus deu a ele, os dons, né, para a missão que Deus tinha confiado para ele. Ora, acontece lá na prisão, né, daqueles dois personagens que aparecem no capítulo 41, nós já vimos aí, também lá funcionários do faraó, José vai interpretar os sonhos deles, um deles some, morre, e o outro lembra do sonho. O faraó vai também ter um sonho e ele precisava de alguém que interpretasse o sonho. Passamos para o capítulo 42 e acontece essa história maravilhosa, né? O faraó manda buscar José depois de ter buscado gente do mundo inteiro e ninguém conseguia decifrar o sonho do faraó. Que sonho é esse? O que significa isso? Ah, tinha um sujeito lá, um hebreu, um escravo, estava comigo no cárcere. Ele tinha interpretações que ele falava que era do Senhor, e etc e tal. Manda buscar esse rapaz, quem é ele? E José vai se apresentar diante do faraó, né? Bom, já sabemos o final da história, todas aquelas experiências que ele vai contar em relação ao faraó, aos 7 anos, né, de fartura, aos 7 anos de penúria, e o faraó fica encantado com aquelas palavras de José. Aí no capítulo 41, no versículo 37, 38, melhor, diz aí, né? Essas palavras agradaram o faraó e a todos os seus servos. E o faraó disse aos servos: será que se encontra outro homem como este, dotado do Espírito de Deus? E disse a José: visto que Deus te revelou tudo isso, não há pessoa tão inteligente e tão sábia como tu. Tu estarás à frente da minha casa. Às tuas ordens todo o meu povo obedecerá. Só quanto ao trono serei maior do que tu. E o faraó disse ainda a José: vê, eu te ponho à frente de toda a terra do Egito. Que reviravolta, né? Do fundo do poço, agora para o cargo mais alto, hein? É sempre importante a gente lembrar, irmãos, o mundo gira, sabe? Mas a cruz de Cristo continua fixa no mesmo lugar. O mundo dá muitas voltas, é verdade. Mas o que Deus sabe a teu respeito, desde toda a eternidade, permanece aí. A cruz de Cristo, gloriosa cruz de Cristo, que nos salva, que nos redime. A cruz de Cristo exaltada por nós ontem na liturgia. A cruz de Cristo, a árvore da vida, continua fixa no mesmo lugar. Ou seja, a nossa salvação consiste em se aproximar ou se afastar dessa cruz. A nossa salvação ou essa condenação. Mistério da cruz. Aqui, José vai ser esse homem usado por Deus nessa reviravolta maravilhosa da vida dele, da experiência toda de tragédia, de dor, de sofrimento, de fundo do poço, mas agora de ascensão. Mas é lindo perceber, irmãos, que mesmo em lugares muito altos, diante dos olhos do mundo, ainda há experiências dolorosas dentro da nossa alma. José trazia dores dentro da sua alma, precisavam de cura. Ah, padre, mas eu sou o CEO da minha empresa, está tudo certo, né? Há dores na sua alma, que só a verdade de Deus, num confronto sincero de perdão, de misericórdia, podem ser esse caminho de cura. O texto vai dizer no capítulo 41, depois no 42, né, toda a experiência no capítulo 42, de que Jacó vai mandar os filhos lá para o Egito, porque
Canaã está passando por grande penúria, fome. José agora era administrador de todo aquele celeiro, de todos aqueles celeiros. Tinha trigo para muitos anos, né? Tinha fartura, né, de comida para muitos anos, né, devido à sua inteligência. Ora, e diz aqui que ele conseguiu reunir trigo em tanta quantidade como a areia do mar, até perder a conta, porque ultrapassava toda medida. Lembra daquilo que a gente leu lá no capítulo 37? Tudo que José tocava, prosperava. Por quê? Porque ele tinha aliança com Deus. O mundo passando dificuldade, fome, miséria, mas a vida dele prosperava, porque ele tinha aliança com Deus. Ele correspondia a essa aliança. Ele vivia essa experiência da aliança. E aí, antes de chegar o tempo da fome, né, então 7 anos de fartura, 7 anos de fome, José, naquele tempo de fartura, armazenou nas cidades, depositando cada uma tudo aquilo que ele tinha conseguido plantar e colher, todo esse trigo como a areia do mar. O texto diz então que antes de chegar o tempo da fome, ele teve 2 filhos. Olha aí no versículo 51. Lê comigo, por favor, como é que está a sua tradução? Ao primeiro, ele deu o nome de... Como é que se chama? 41, versículo 51. Manassés, olha só. Deus, o que significa Manassés? Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e toda a casa do meu pai. Depois teve um segundo filho que chamou de Efraim. Repita comigo, Manassés e Efraim. Olha só, os 2 filhos. E Efraim, Deus me fez fecundo na terra da minha humilhação. Que coisa linda, né, meus irmãos? A história bíblica, né? Do fundo daquele poço, Deus vai dar a ele tanta capacidade de governo, de gestão, né? De poder prosperar daquela maneira. E com aqueles 2 filhos, ele lembra a história dele, Manassés e Efraim. Né? Deus me fez esquecer, ou seja, Deus me curou, né, de toda a dor vivida na casa dos meus pais, mas não só isso, Deus me fez fecundo, Deus me fez fecundo, a multiplicar, né, a trazer esses frutos na terra da minha humilhação. Essa palavra, irmãos, o discernimento que a comunidade aqui teve para trazer essa palavra para o seminário, é uma palavra prodigiosa, porque colocar a nossa vida diante da vida de José do Egito é uma oportunidade de cura. Não pode ficar aqui só nesses minutos que a gente está aqui conversando sobre isso, mas na sua semana, reler essa palavra, trazer suas condições de hoje, saber qual é o seu Egito hoje, quem são os irmãos que vivem com inveja em relação a você, quem são aqueles que queriam te ver longe, e que você é chamado a continuar a tua aliança com Deus, perdoando, amando, continuando, a ter esses 2 filhos que José teve, né? Esses 2 filhos, Efraim e Manassés, Manassés e Efraim. Limpar esse passado escuro, esse passado cheio de mágoas, de ressentimentos, de lembranças ruins, de razões sem razão, de ficar dando motivo para a própria história. Ah, padre, você não sabe o que fulano me fez. Eu não sei, mas Deus sabe. E Ele quer te curar. Sabe? Vai gerando já nessa palavra esse Manassés dentro de você. Esse Manassés e também esse Efraim para fazer a partir dessa dor frutos onde Deus te colocar. Esses 2 filhos que Deus quer gerar em nós no começo desse seminário, como gerou a José, deu a ele essa fecundidade, deu a ele essa graça do perdão. Ora, vieram depois aí os capítulos 42, 43, a fome começa a assolar toda a terra de Canaã, e Jacó, então, dá uma ordem aos irmãos de José que tinham ficado lá na terra de Canaã, ide lá ao Egito, né, ver se eles têm trigo para comprar. Vai todo mundo morrer de fome. Tem alguma reserva aqui? Sim, vai lá comprar trigo. E eles foram, andaram dias e dias da terra de Canaã até o Egito. Fizeram o passo contrário agora. E eles vão atrás de José, né? Vão atrás de José. Todo o capítulo 42, o capítulo 43, essa viagem, né? José vai colocando à prova seus irmãos. Não é no primeiro momento, repare como José usa de estratégia, porque
ele tem ali as dores e as lembranças do seu passado, mas ele quer ganhar os irmãos agora, ganhar os irmãos de volta para o terreno da sua vida. E ele vai fazendo, perguntando aos irmãos, investigando, né? Quem são vocês? Onde vocês estão? São aqui forasteiros tentando, né? Investigar a nossa vida. E começa uma série de provas dando a eles, né, provando-os naquela situação difícil. Ora, o capítulo 45 narra, né? Ainda o finalzinho do capítulo 44, diante daquela última prova, perdão, meu Senhor, né? E ali eles começam a abrir-se, a reconhecer quem é aquele que é governador agora do faraó. Quem é esse homem poderoso aí, abaixo do faraó, que manda em tudo? Quem é ele? Versículo 45, José não pôde mais conter-se diante de todos os que o rodeavam e exclamou: fazei sair todos da minha presença. Versículo 2, 1 ainda, e assim ninguém mais estava com ele quando se deu a conhecer a seus irmãos. Versículo 42, o que está escrito aí no seu texto? Vamos lá, quem tem a Bíblia, só quem está acordado, vamos lá, junto comigo, por favor. 45, versículo 2. Olha bem, a minha tradução está assim: ele prorrompeu num choro tão forte que os egípcios ouviram e também a casa do faraó. Ele prorrompeu num choro tão forte. Por que José ali caiu num choro tão forte? Porque tinha muita dor dele, ainda precisava ser curado. Tinha muita lembrança, tinha saudade dos irmãos, saudade da casa do pai, tinha lembrança da sua infância. Quantas coisas deviam estar contidas naquelas lágrimas, hein? Ele prorrompeu num choro tão forte, que a casa inteira do faraó ouviu. O texto exagera para mostrar a dor de José. Como esse homem, reparem, ele tinha tido uma ascensão social tão grande, ele era fiel a Deus, ele tinha dons extraordinários, mas trazia ainda dores de toda aquela experiência vivida com seus irmãos na casa do seu pai. Eu não sei onde Deus te levou até os dias de hoje, onde Deus vai te levar, qual a ascensão que você teve, o quanto de coisa que você já juntou na vida, mas há dores aí dentro da sua alma que Deus conhece e Deus quer curar essas dores. Não pense que Deus passa apressado, sabe? Olhando para a sua história de vida como alguém que não dá muita importância. Sabe quando você está com pressa e a pessoa está falando, você já vai, né? E não dá muita atenção, né? Mas quando aquela pessoa é importante para você, você olha no olho dela, né? Estou aqui para te ouvir, hein? E você gasta tempo, né? Ali, a experiência de José, a dor de José, né? Diante dos seus irmãos, dando-se a conhecer a seus irmãos, né? Num choro tão forte. José disse a seus irmãos, versículo 3, eu sou José. Eu sou José. Quanta história, quanta dor devia ainda estar naquela expressão. Eu fico imaginando a vergonha dos irmãos, o arrependimento, a contrição, aquele buraco assim que a gente tem vontade de cavar, sabe, para se enfiar ali de vergonha. Quando às vezes a gente quer cobrar as coisas dos outros, mas diante de Deus a gente ainda nem começou a cumprir. Ou como aqueles fariseus do Evangelho, que Jesus fala, vocês ficam colocando fardos pesados nos ombros dos outros, mas vocês não movem nem com um dedo, né? Às vezes a gente tinha que corar diante de Deus assim, na nossa oração. Aqueles irmãos de José ali, passando toda a penúria, e agora a situação caótica, social que eles viviam lá na terra de Canaã, chegar ali a se humilhar, talvez muito pior do que aquela humilhação física da fome, do estômago vazio, era agora a humilhação de olhar e de reler a sua própria história. Muitas vezes na vida Deus vai nos fazer deparar com a nossa própria história. E qual vai ser a nossa escolha? Hoje o Senhor está perguntando para você nesse seminário, qual vai ser a tua escolha? Vai continuar olhando para os erros do passado e se justificando?
José e os irmãos poderiam ter feito isso. A experiência ali do reencontro, do perdão, da misericórdia, do cuidado. Vocês todos me traíram, me venderam, mas eu estou aqui para ajudar vocês. A experiência da cura, que não foi de um improviso. José não inventou aquela hora e teve um insight. E agora, que beleza, tive uma ideia, vou ajudar vocês, hein? Vou fazer uma obra de caridade aqui para vocês. A atitude de José foi consequência da sua aliança com Deus. As coisas de Deus não se improvisam. O projeto, o plano de Deus não se improvisa. Não fica pensando nisso, né? Não fica pensando que de uma hora para outra, bom, um dia eu vou acontecer que eu vou receber uma graça e tudo isso vai mudar. Se você não tiver aliança com Deus, não vai mudar. Busca agora, talvez as lembranças, talvez as dores, talvez as cicatrizes dessas dores estejam aí. Mas a tua aliança com Deus tem que permanecer. Ah, padre, eu queria tanto esquecer. Talvez você não esqueça nunca. Mas Deus vai te dar a graça de lembrar sem ressentimento. Pois eu não tenho muito tempo, agora está acabando o nosso tempo já aqui. Não temos tempinho ainda? Ai, que bom, estou aqui um pouco corrido por causa da hora. Preocupado com o horário de vocês. Mas olha bem, diz lá no versículo 2 então, eu sou José, né? Versículo 3, eu sou José. A segunda palavra dele é preocupação com o pai. Meu pai ainda vive. Olha a pergunta dele. Meu pai ainda vive. Ele não ficou pensando, o pai de vocês, ele, aquele, como é que é? Ele lembra da sua história, lembra de onde veio. Ele sabe quais são suas raízes. Meu pai ainda vive. Mas os irmãos não conseguiam responder nada, pois ficaram estarrecidos diante dele. Estarrecidos diante dele. Podíamos pensar, repito, da vergonha que eles passaram, da surpresa, ali estupefados diante da... É ele, poderoso agora, aquele que nós vendemos. Sabe aquela palavra que o filho pródigo usou quando ele estava lá tentando comer a comida dos porcos? Na casa do meu pai tem pão em abundância, eu aqui passando fome. Vou até o meu pai, vou voltar ao meu pai. Preparou aquele discurso. Aqui a experiência é diferente. Eles podiam ter pensado 1000 palavras para pedir perdão a José. Não precisava mais disso. Porque da aliança que José tinha com Deus, ele já trazia o perdão para entregar aqueles irmãos. Mesmo que eles não quisessem, José já tinha perdão para eles. Mesmo que eles não mudassem, José tinha perdão para eles. Porque, repito, a aliança com Deus não se improvisa. A experiência de uma vida de santidade não se improvisa. O projeto da vida com Deus não se improvisa. Não é um arranjo, um gatilho, uma gambiarra. Vamos ajeitando aqui as coisas. Como é que você está? Estou ajeitando. Como é que você está vivendo? Estou dando um jeito. E vai camuflando as coisas. Vai chegar uma hora em que Deus vai esclarecer, colocar na luz tudo isso. Então esclarece logo. Ah, mas eu estava jogando para debaixo do tapete. Levanta logo esse tapete. Aqui a palavra é linda. José, cheio de clemência, disse aos irmãos: aproximai-vos de mim. Tendo-se eles aproximado, repetiu: eu sou José, o vosso irmão, que vendeste para o Egito. Entretanto, não vos aflijais, nem vos atormenteis por me teres vendido para cá, pois foi para preservar a vossa vida que Deus me enviou na vossa frente. Essa palavra é libertadora, sim ou não, gente? Sabe aquelas perguntas que você faz na sua vida, na sua história, e você não consegue respostas? Nada fica oculto diante do plano de Deus. Santo Agostinho, ele tem uma frase maravilhosa em que ele diz assim: Deus não permite um mal, se daí não puder tirar um bem maior. Escreve isso dentro da sua alma. Deus não permite um mal. Sim, uma doença, uma tribulação, uma provação, sei lá, uma tempestade. Né? Deus não permite um mal, se daí não puder tirar um bem maior, infinitamente maior. E aí, completa Santo Agostinho dizendo: aquele que te criou sem ti, não te salvará sem
ti. Aquele que te criou sem a tua permissão, ele não vai te salvar sem a tua permissão. Aquele que te criou sem ti não te salvará sem ti. Para a criação ele não precisou do teu sim, mas para a tua salvação ele está esperando agora. Ele não vai te obrigar um dia a morar no céu. Ele não vai colocar uma arma na sua cabeça e dizer, você tem que ir. Se quiser ser meu discípulo. Jesus falou isso, não foi? Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si, abrace a sua e me. Entendeu? Ali, a palavra é linda, porque José, porque ele tem aliança com Deus, ele sabe que tudo aquilo que Deus permitiu acontecer, por mais trágico que fosse, tinha a mão de Deus, tinha a permissão de Deus ali. Deus não vai sentar com você na escrivaninha para te escrever a tua história e vai te explicar os fatos. Ele é o Criador, você é criatura. Ei, se coloca no seu lugar. Ei, Padre Renato, se coloca no seu lugar. Você é criatura, ele é o Criador. Ele não te deve satisfações. Mas Deus, por que você fez isso? Mas Deus, há 50 anos eu estou na comunidade Bom Pastor. Mas Deus não nos deve explicações. Mas porque você tem aliança com Deus, você sabe que Ele está conduzindo a tua história. A providência de Deus não falha. Mesmo em dias maus, mesmo em nuvens escuras sobre a nossa cabeça, o sol continua lá. Você entendeu? A palavra é linda, porque José tem aliança com Deus. Ele disse, Deus me enviou à vossa frente, foi para preservar a vossa vida. Ou seja, foi projeto de Deus, Deus me enviou à vossa frente para assegurar vossa sobrevivência na terra e preservar vossas vidas em vista de uma libertação grandiosa. Quando você tiver uma experiência como essa, talvez alguns estejam vivendo isso aqui. Experiência de fundo do poço. Pergunta para Deus, Senhor, o que o Senhor quer com isso? Quem o Senhor quer salvar? Por que essa doença? Por que esse diagnóstico agora da minha família? Por que essa situação, Senhor? O que o Senhor quer com isso? Eis-nos aqui. Ao invés da rebeldia, da rejeição, abrir-se. Nós cantamos agora no início da oração, né? Eu me abro ao teu querer. Mas Deus, está tão difícil. Eu me abro ao teu querer. Mas Deus, eu me rendo à tua voz. Fala comigo, Senhor. Está tudo escuro, não enxergo nada. Mas eu me abro ao teu querer. Essa é a experiência de um cristão. A experiência da vida cristã, irmãos, não é carregar uma tradição de costumes e de práticas religiosas, de ritos e de normas. A experiência que o mundo de hoje precisa ver, concretamente, é a nossa aliança de temor a Deus. O mundo vai ver você praticando tantas coisas religiosas, mas se você não tiver aliança com Deus de fato, no temor a Ele, não vai adiantar de nada. Ah, padre, mas eu faço tantas coisas. Mas se você não der o coração, Deus não sabe o que Ele vai fazer com as suas obras. Você entendeu? Deus não sabe. Ele olha para a igreja e vê tantas obras, e Deus não sabe o que Ele vai fazer com as nossas obras, se nós não lhe dermos o nosso coração diante dele. Por isso, a experiência de José, e aí o texto vai finalizando, no capítulo 45, 46, toda a experiência do perdão, da misericórdia, né? Eu já vou parando por aqui, e eu queria rezar com vocês em relação a essa palavra, e queria que você levasse a sua casa, primeiramente, de tudo aquilo que a gente falou aqui, se ficar uma palavra só, já basta. E a primeira delas é que a fé, ela tem que nos colocar num lugar de certeza. A fé tem que nos colocar num lugar lá dentro da nossa alma de certeza. Não de visão, não de certeza matemática, não de método científico, não de experiências humanas calculáveis. A experiência da fé é uma certeza. Diz assim, Hebreus 11:1, não é isso?
Não é isso? A palavra lá não é certeza? A fé tem que nos colocar nesse lugar. O que significa isso na prática, padre? Significa que Deus é fiel e Ele vai agir no tempo dele. Paulo diz isso na carta aos Tessalonicenses. Fiel é aquele que vai agir. E é Ele quem agirá. Fiel é aquele que nos chamou, perdão. E é Ele quem agirá. Repita comigo. Fiel é aquele que nos chamou. E é Ele quem agirá. Você entendeu? Então não fica com estratégias, pensando isso, aquilo, etc e tal, não. Com você e Deus, na tua aliança com Ele, Ele é fiel e basta. Padre, mas mesmo quando eu sou infiel, mesmo quando você é infiel, mesmo quando eu repito 300 vezes o mesmo pecado, 300 vezes o mesmo pecado, Deus continua fiel. Porque Ele não pode negar a si mesmo. A fidelidade de Deus não vem das circunstâncias, boas ou más da nossa vida. A fidelidade de Deus vem daquilo que Ele é. Ele é Deus. Infinitamente bom e perfeito. Ah, mas Deus está chateado comigo. As pessoas falam isso quando vem confessar. Padre, Deus deve estar chateado comigo, porque lá em casa está dando tudo errado. Como se Deus estivesse de mau humor aquele dia, sabe? Acordou assim, tá, hoje estou de mau humor. Vou botar uma nuvem meio cinzenta no céu e hoje não vai ter sol. Não é assim que as pessoas interpretam? Ih, essa chuva, esse tempo, Deus está de mau humor. Que imagem, né? Que ídolo louco que a gente criou na nossa cabeça. Não é Deus, não. Deus é infinitamente bom, fiel e perfeito. Leva isso no seu coração nessa noite de hoje. Nesse seminário, amanhã, depois do segundo dia, o terceiro dia, viver com essa palavra, né? Fidelidade de Deus. O tempo dele não é o nosso. Quanto tempo José ficou afastado da família, dos irmãos, do pai, naquele cárcere. Deus sabe a hora de trazer libertação para a nossa vida. Ah, padre, mas eu queria que fosse hoje. Eu também. Tem coisa que a gente vai esperar uma vida inteira. Aquele paralítico na piscina de Betesda esperou 38 anos, né? Todo mundo ali e tal, e ele ainda começou a colocar desculpas, lembra? Às vezes a gente vai esperar uma vida inteira. Mas se for para nossa salvação, está valendo. Senhor, está mandando essa aprovação. Se é para minha salvação, Jesus, eis-me aqui. Se é para salvar minha casa, eis-me aqui, Senhor. Então a fé tem que nos colocar no lugar de certeza, pela fidelidade de Deus. A segunda coisa, o tempo de Deus não é o nosso. Nós temos relógios. Deus é o dono do tempo, viu? Do antes, do agora e do depois. Tudo é hoje diante dele. Tu és meu filho, hoje te gerei, diz a palavra do Salmo, né? Batizado, todo mundo aqui foi batizado, sim ou não? Aquilo que aconteceu em Jesus conosco. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. A nossa vida é gerada diante de Deus, todo dia, eternamente. Terceira coisa, a gente precisa administrar o ciúme e a inveja dos irmãos. Administrar como? No coração do outro? Impossível. O coração do outro é terra de ninguém, né? Como é que a gente manda? Olhar do outro, né? Administrar aqui dentro. Aqui dentro. Quantas experiências de inveja, de ciúmes, de pessoas na nossa fase de escola, depois na nossa fase de família, primeiro, né? Depois na igreja, no meu caso no clero, né? E esse padre aí, ó, escreve livros, né? Que comentário, deve ser bom não. Sabe aquele comentário assim que a inveja escorre pelo, né, pelo lado, né? Aquela crítica assim que vem com um azedume assim do inferno, né? Na mesa de Jesus tinha lá um rapazinho, né? Que vendeu Jesus por 30 moedas. Lembra o nome dele? Como é que era o nome dele? Na mesa de Jesus, hein? Intimidade com o mestre, hein? Imagina na nossa. Na casa de Jesus, dormindo e acordando com ele. Imagina na sua e na minha. Quanta gente tem inveja de você. Ciúme. É preciso administrar a inveja e o ciúme dos irmãos. Onde? Coração do outro? Não, aqui dentro. Blindar-se. A fraqueza do outro é do outro. Deus abençoe a vida dele. Senhor, faz prosperar a vida dele.
Senhor, ele me criticou, falou mal de mim, ele quer o meu mal. Abençoa a vida dele, Jesus. Traz graça na vida dele. Coitado, é uma fraqueza. Pura o coração dele, Jesus. Porque aquela palavra maldita que ele está eliminando, tantas vezes liberando, Senhor, cura o coração dele. Começa a orar. Começa a manifestar palavra contrária. Aquela inveja, aquele ciúme, aquela contenda, aquele espírito de divisão. Administrar o ciúme e a inveja do outro. Quando eu não faço isso, eu começo a beber do mesmo veneno. Às vezes não com a inveja, com o ciúme, mas na tática do demônio ficando magoado. Mas fulano, padre, considerava tanto, teve inveja de mim, falou mal de mim. Está bebendo do mesmo veneno. A origem é a mesma. Não vem do céu isso. Sabe de onde vem? Então, inteligência. Administrar isso aqui dentro. Opa, isso aqui não é terreno baldio, hein? Isso aqui, tem morador importante aqui dentro. Aqui é morada do Espírito Santo. Sai para lá. Então, administrar isso. E a terceira coisa, serenidade nas provações. Serenidade nas provações. Você é cristão. A palavra de Deus diz que maior é aquilo que está em nós do que aquilo que está no mundo, não é assim? Quem crê nisso? Maior é aquele que está em nós, sim ou não? Do que aquilo que está no mundo, não é? Eu creio nisso. Muito maior, infinitamente maior. E é nessa fé que nós nos apoiamos. Por isso, meus irmãos, continuem firmes, aproveitem esse seminário dessa semana. Queria estar aqui todas as noites para poder beber amanhã e depois de amanhã, porque eu sei que vem palavras maravilhosas que vão ser partilhadas na noite de amanhã, na noite depois de amanhã. Aproveitem esse seminário, aproveitem o grupo de oração, aproveitem as segundas aqui, né? Porque é aqui, no meio da fogueira, que a brasa se mantém acesa. Quando ela se afasta, ela se torna um carvão, sabe? Já viu brasa fora da fogueira? Vai apagando, apagando, e depois é um carvão que só serve para sujar a mão dos outros, né? A vida dos outros. A nossa vida é assim. Por isso esse é o nosso lugar. Vamos dizer juntos, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho, como era no princípio, agora e sempre. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus.